evangelista me corrige se eu estiver errado, como professor de história que é. Salmo 22, ele foi escrito 1000 anos antes de Cristo. Martírio do Messias. É um salmo lindo. Gente, eu não vou ler aqui, porque ele é extenso um pouco, ele é um pouco extenso. Salmo 22. Eu tenho que falar, eu tenho que me segurar um pouco, porque... Esse salmo é... Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? Só esse primeiro versículo, vocês já imaginam quem falou essas palavras? Ele foi escrito a data que eu falei, 1000 anos antes de Cristo. 1000 anos depois, quem falou essas palavras? Mas tem um porém. Ele descreve a crucificação. Ataram minhas mãos e meus pés. Leia. Depois que terminar aqui o podcast, vai lá e leia o Salmo 22. Se quiser ler agora, também não tem problema. O podcast vai ficar aqui gravado. Exato. Leia, mas não vá agora porque eu vou te dar uma informação. Isaías 53 foi escrito 740 anos antes de Cristo. Lembra que eu te falei de Isaías? Exato. E ele tem a mesma profecia. Você vê que já tem 260 anos de diferença. Porém, vamos voltar no Salmo 22, que foi escrito 1000 anos antes de Cristo, relatando uma crucificação, a qual Isaías não relata, mas o Salmo 22 relata. O evangelista Martinelli sabe mais do que eu, porém, a crucificação romana ela começou a ser usada a partir de 217 a.C. Agora pergunta, como o Salmo 22 relata uma crucificação há 700 anos antes dela começar a ser usada pelos romanos? Explica? Não. Eu explico. Revelação divina do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Agora fala uma coisa, e aqui eu saio um pouquinho do... sabe? E aqui eu quero que você fale uma coisa. Me mostra o Chapeuzinho Vermelho revelando alguma coisa de 1000 anos atrás ou 1000 anos antes. Me mostra aí o Júlio Verne. Porque Júlio Verne tem muita coisa escondida, né? Mas me mostra o Júlio Verne revelando algo aí que, de quando ele escreveu, aconteceu 100 anos depois. Mas eu mostro para você o Salmo 22, relatando uma crucificação quase 800 anos antes de começar a ser usada e 1000 anos antes de Jesus ser crucificado. Aleluia. Quer mais? Eu te dou mais. Ezequiel 37. Leia lá Ezequiel 37. Foi cumprida sabe quando? Se você é novinho assim, igual o irmão Martinelli, igual eu, meu Deus. Você não vai lembrar. Você conhece Israel agora como nação, né? Mas Israel foi reconhecido como nação e os judeus puderam voltar a Israel agora em 1948. Ezequiel 37 está lá a profecia que foi cumprida agora, em 1948. Aí eu digo para você, a Bíblia é só um livro de conto de fada, né? É porque você nunca leu ela. É porque você nunca leu ela. Nunca a Bíblia vai se equiparar aos livros de Júlio Verne, ao livro dos irmãos Grimm. Nunca. Nunca. Oh, Quer acrescentar algo? Pode acrescentar. uma amiga minha judia, esses dias, há uns meses atrás, a gente estava conversando, não lembro exatamente o que é, ela fez faculdade comigo também. Ela mandou mensagem falando assim, Martinelli, estou quase tendo que admitir que o Novo Testamento está certo. Não ouviu? Uma amiga judia minha
que fez faculdade comigo, ela mandou mensagem para mim, assim, alguns meses atrás, dizendo assim, eu tô tendo quase que dar o braço a torcer e admitir que o Novo Testamento tá certo. Porque muita Se coisa... ler, tem que admitir. Porque tá falando lá, tá acontecendo exatamente. E é muito interessante porque as palavras que Jesus deixou aconteceram exatamente e estão acontecendo. Desde a destruição do templo, até mesmo coisas que depois não tem mais, assim, historicamente no Novo Testamento, aí você vai lá no Joséfo, acontece. Tá lá. Porque é um processo histórico daquele povo, sabe? Tanto de diáspora e tudo mais. E sem contar as profecias, agora a gente fala de Apocalipse, que a cada dia que passa vem se concretizando ainda mais. E as pessoas vão olhar para isso, vão ficar abismadas o quão exato a Bíblia tá. Sabe? E, tipo assim, é impressionante isso, cara. Não, o que o senhor falou aí, exatamente. São coisas em épocas e períodos que nem existia o que ela estava falando e que aconteceu. Da mesma forma que lá no deserto, lá quando Moisés estava guiando o povo, Deus já tinha ordem para rei. Depois de anos que vem aparecer rei em Israel, para cumprir aquilo que Deus estava falando. Porque já era um plano que Deus estava dizendo que iria acontecer. Como isso é possível? Como isso consegue ser exato e cravar uma coisa com a outra em épocas totalmente distintas? Verdade. O Karl Marx, que é aí o filósofo aí, ou cientista, como alguns podem dizer, que conduz essa sociedade quase aí politicamente, socialmente, né, que a sociologia, as pessoas usam Karl Marx como base para muita coisa, só que Karl Marx, ele, como às vezes observando cientificamente ou sociologicamente, ele acerta algumas coisas, só que ele erra várias coisas. Como o Karl Marx acreditava que um dia os trabalhadores se uniriam, os trabalhadores do mundo inteiro, para fazer guerra contra os patrões, né? Contra o sistema opressor. E depois na história a gente viu os trabalhadores se unindo com os seus patrões para guerrear contra outros patrões. Ou seja, Karl Marx errou naquilo que ele falou. Por mais que ele acertou algumas coisas, a Bíblia acertou todas, acerta e acertará tudo. Porque não foi homens que escreveram por conta própria, mas o próprio Deus que os inspiraram a fazer isso. Tá?